Adição de vetores. A adição dos vetores resulta sempre outro vetor. No vídeo passado vimos que um ponto mais um vetor daria um vetor. Neste caso, como são dois vetores, a soma de dois vetores é outro vetor. Para adicionar dois vetores, podemos usar dois métodos. Regra do triângulo. Temos dois vetores, o vetor U e o vetor V. Como sabem, os vetores são livres no plano. Basta um deles se movimentar para o pé do outro que eu consigo fazer então a soma. Por exemplo, eu tenho aqui o vetor U que vamos nesta direção e vou adicionar a este vetor U o vetor V. Então caminhei naquela direção. Iniciei no início do vetor U e terminei aqui no fim do vetor V. Portanto, a soma do vetor U com o vetor V é o vetor que está aqui a verde, é o vetor U mais V. Esta é uma das regras. Outra regra é a regra do paralelogramo. Então, temos aqui o vetor U e temos o vetor V. Vamos então deslocar o vetor V para aqui e para aqui. E o vetor U desloca-se para ali. Fizemos um paralelogramo. Então, a soma de U com V pode ser representada por este vetor que está aqui a verde, que é o mesmo que há bocadinho fizemos. Nota, a translação associada ao vetor W, que é o U mais V, corresponde à translação composta translação em V após translação em U, ou seja, primeiro faço o U e depois faço o V. E é a mesma coisa que estar a fazer U mais V, que dá o vetor W, que é este vetor que está aqui a verde. Então, temos aqui um exercício que tem 5 linhas, onde eu quero que vocês completem o que está aqui a azul com vetores que venham buscar aqui a figura amarela. Façam como da outra vez numa folha à parte. Outro exercício para fazer a mesma coisa numa folha à parte. E outro. Neste caso aqui em baixo temos a soma de 3 vetores. E aqui também é a mesma coisa que fizemos com a soma de um ponto e 2 vetores na semana passada. Cuidado aqui com este sinal de menos, que também já treinamos na semana passada. Outro exercício. O vetor AB é simétrico do vetor D qualquer coisa. Portanto, vamos procurar a letra que falta aqui. A mesma coisa aqui também falta uma letra. Aqui temos um vetor é composto por duas letras, portanto aqui faltam duas letras e aqui faltam duas letras. Propriedades dos vetores. Os vetores gozam da propriedade comutativa da adição. Se eu tiver o vetor U e o vetor V, somar U mais V é o mesmo que somar V mais U. Propriedade associativa. Dados 3 vetores, o U, o V e o W, eu posso primeiro somar o V e o W e a seguir somar o U, como posso somar o U com o V e finalmente o W. Enquanto na propriedade comutativa, quer dizer que eu troquei, primeiro tinha o U, depois tinha o V, aqui troco, primeiro o V e depois o U, na associativa não há trocas. Se repararem está U, V, W e aqui também está U, V, W. Não há trocas, apenas nós indicamos com os parentes que somamos primeiro os dois últimos e depois adicionamos o primeiro, ou somamos os dois primeiros e depois adicionamos o terceiro. Existência do elemento neutro para a adição de vetores. Qual será o vetor que eu somo a U para continuar a obter U? Ora, só pode ser o vetor nulo, que é o zero com a setinha por cima. Portanto, U mais o vetor nulo dá o vetor U. Ou o vetor nulo mais U dá o vetor U. Como ele é nulo, tanto faz lá estar como não, dá sempre o vetor inicial, que era U. Também existe o elemento simétrico na adição de vetores. Ora, como vocês sabem, o vetor U tem um simétrico que é o menos U. Representa-se com o sinal de menos atrás. Então, se eu ao vetor U adicionar o seu simétrico, é a mesma coisa que ao simétrico adicionar o próprio vetor, chegar ao mesmo ponto inicial, portanto é o vetor 0. Temos aqui A, B, C, D, que são estas igualdades que estão aqui representadas, e nelas nós temos algumas propriedades. Atenção que pode haver linhas A, B, C ou D com mais do que uma propriedade.
Composta de translações, também já vimos isto na semana passada. Portanto, eu quero fazer a composta da translação V com a translação U. Ou seja, eu vou aplicar a um ponto a translação U e de seguida vou aplicar a translação a esse ponto obtido do vetor V. Temos aqui um exemplo, temos aqui uma figura A, uma figura B, uma figura C, o vetor U, o vetor V e o vetor W. A translação de V com U representa-se por translação de V após a translação em U. Então vamos aplicar esta translação aqui a este exemplo. Tenho um ponto P, que é o ponto que está aqui representado, e a esse ponto P vou aplicar esta composta de translação V após U. O que quer dizer que eu vou pegar no ponto P e vou-lhe somar o vetor U e depois o vetor V. Portanto, eu pego no ponto P, somo o vetor U e a seguir somo o vetor V. Se ao ponto P eu somar o vetor U, reparem o que é que vai acontecer aqui, eu vou obter o ponto Q. Então, P mais U dá Q. Ainda falta somar o vetor V. Então, se ao ponto Q eu somar o vetor V, vejamos, ao ponto Q eu vou somar o vetor V, eu cheguei ao ponto R. Ou seja, corresponde uma translação associada a um novo vetor, que é o vetor W. U mais V é o vetor W. Reparem, o que interessa é onde é que estava o ponto inicial e onde é que o ponto ficou depois de fazermos todas as translações. O ponto P inicialmente estava aqui, eu fiz uma translação e fiz outra, eu fiquei aqui. O que me interessa é onde estava e onde ficou. E é a mesma coisa que eu dissesse assim. Tenho aqui um canto de uma casa onde eu tinha um vaso. Alguém esteve a limpar e empurrou o vaso para aqui. Não gostou, empurrou o vaso para aqui. E gostou, deixou aqui o vaso. Quando vocês entram nessa sala, que normalmente o vaso está ali, o que é que vocês pensam? Que alguém empurrou o vaso daqui diretamente para aqui. Para vocês não interessa por onde andou a passear o vaso. Interessa é estava em P, agora está em R. Na realidade, alguém empurrou para ali e depois para aqui. Fiz vários movimentos. Mas para vocês só vos interessa o ponto onde estava e o ponto onde ficou. Aqui é a mesma coisa. A translação W é a translação de V após a translação de U. Vamos agora aplicar o que acabamos de ouvir também aqui a este exercício. Temos a figura A e a figura B. A é uma imagem de B, por qual translação que está aqui ao lado. E a mesma coisa acontecendo aqui para a figura A e C e para a figura A e D. Atenção que pode haver correspondências de A, B, C, D para mais do que uma aqui ao lado. Pode haver repetição. O C, o B, o A ou o D podem ter mais do que uma translação associada. Analisa isso, está bem? Para o exercício seguinte, vamos completar estes retângulos que aqui estão com os elementos que estão aqui ao lado. Portanto, há elementos daqui que vão completar os espaços aqui em branco dentro destas caixinhas azuis. E também há elementos que vão completar em mais do que uma caixa. Isometrias. Duas figuras são isométricas quando é possível estabelecer entre os respectivos pontos uma correspondência 1 a 1, de tal modo que a distância entre qualquer dois pontos de uma figura é igual à distância entre os pontos correspondentes da outra figura. A isometria conserva a forma e as dimensões da figura. E tu já conheces algumas. Temos aqui uma figura transformada noutra, e se repararem, a distância deste lado é igual à distância deste lado. Portanto, as distâncias são iguais, as dimensões da figura são iguais, a forma da figura continua a ser a mesma. Outro exemplo de isometria, esta que também já conheces, temos aqui um eixo de simetria. A distância de A a B é igual à distância de A' a B', que são os pontos correspondentes. A forma também é a mesma e as dimensões também, apesar da figura estar posta para o outro lado, mas tem a mesma forma e a mesma dimensão. Outro exemplo, que é a rotação. Esta figura foi rodada, a figura A1 transformou-se na figura A2, mas as distâncias dos lados, mas os comprimentos dos lados do triângulo continuam a ser os mesmos no outro triângulo transformado. A forma é a mesma e as dimensões também. Está apenas noutra posição. Outro exemplo, temos aqui sim um ponto central e também há uma rotação
ponto A roda para o A', o ponto B roda para o ponto B', e acontece o mesmo que acontece aqui embaixo. Então vamos lá rever. Translações, já é vossas conhecidas, portanto, para fazer uma translação eu preciso de um vetor U e aplico esse vetor U a qualquer ponto da figura. Portanto, aplico aqui, aplico ali, ali, e encontro o seu transformado. A figura A1 transformou-se na figura A2 através de uma translação do vetor U. Por exemplo, temos aqui um boneco, o ponto A e o ponto B. Aqui a verde está o vetor U, e se eu fizer uma translação do boneco cor-de-rosa, segundo o vetor U, ele vai para a posição do boneco azul. Então fizemos uma translação do vetor U, que se representa por T de U. A translação é uma transformação geométrica em que todos os pontos de uma figura e os respectivos transformados definem a mesma direção, o mesmo sentido e estão à mesma distância. A distância de A a B é igual à distância do A' ao B'. Mantém as distâncias. A forma também é a mesma. A translação do segmento orientado A a B, segundo o vetor U, é o segmento reto orientado à linha B'. Portanto, segmento orientado a B é igual à linha B' após uma translação do vetor U. Portanto, AB é transformado em A' B' por um vetor U. As translações são isometrias porque preservam o comprimento dos segmentos de reta e a amplitude dos ângulos. Reparem, estas pernas fazem o mesmo ângulo que aquelas pernas, mantêm o ângulo. Os braços e o pescoço fazem o mesmo ângulo, quer na figura inicial, quer na figura transformada. A translação é a única isometria que mantém a direção e o sentido dos segmentos reto-orientados ou das semi-retas. Os segmentos orientados AB e à linha B' têm a mesma direção. AB e à linha B' são paralelos, portanto mantêm a mesma direção e também têm o mesmo sentido, de A para B e de A' para B'. O comprimento AB corresponde a que comprimento? O comprimento BC corresponde a que comprimento? E assim sucessivamente, procurando nestas caixinhas a azul o que falta para completar estas caixinhas em branco. A outra isometria que mostrei no início é a reflexão axial ou reflexão de eixo R. Portanto, é uma reflexão, é como se fosse um espelho, o eixo de reflexão é o eixo R e a figura A1 transforma-se segundo aquele espelho na figura A2. Vou para trás porque o ponteiro não estava aceso. A figura A1 transforma-se na figura A2 segundo o vetor U, a translação. A figura A1 transforma-se na figura A2 segundo este eixo de simetria, ou eixo de reflexão. A figura A1 transforma-se na figura A2 por uma rotação centrada aqui neste ponto O. O ponto B vai rodar para B', o ponto A vai rodar para A'. Aqui, segundo este eixo, aqui, segundo este ponto, também há uma rotação de A para A' e de B para B', e a figura A1 transforma-se na figura A2. E porquê é que são todas isometrias? Porque conservam sempre a forma e as dimensões. Portanto, os comprimentos dos lados do triângulo são sempre iguais, a forma do triângulo é sempre a mesma. Vamos começar por relembrar a translação. Portanto, a figura 1 transforma-se na figura 2 por uma translação de vetor U. Este boneco cor-de-rosa transforma-se no boneco azul por uma translação de vetor U. E escreve-se translação de vetor U como TU. A translação é uma transformação geométrica que a todos os pontos da figura e os respectivos transformados definem a mesma direção, o mesmo sentido e estão à mesma distância. Por exemplo, a distância de A a B é igual à distância do A' ao B'. A figura, o vetor U, faz a translação do segmento orientado AB em segmento orientado à linha B'. Vamos preencher estas caixinhas que estão aqui a branco com os elementos, com alguns dos elementos que estão aqui nestas caixinhas a azul. Ou seja, o comprimento de A a B é o mesmo que comprimento.
comprimento BC é o mesmo que o comprimento dos que estão aqui. O ângulo DFE é igual a que ângulo dos que estão aqui, etc. Outra isometria é a reflexão axial ou reflexão de eixo R. Temos aqui a figura A1, cuja imagem é a figura A2 através deste eixo de reflexão, é como se fosse um espelho. A distância do B ao eixo de reflexão tem que ser igual à distância do eixo de reflexão ao B'. A distância do A ao eixo de reflexão tem que ser a mesma do eixo de reflexão ao A'. A figura cor-de-rosa vai sofrer uma reflexão de eixo R. Então, transformou-se na figura azul. E se repararem, a distância desta perna cor-de-rosa ao eixo é igual à distância do eixo à perna azul. A mesma coisa, a distância da perna cor-de-rosa ao eixo é igual à distância do eixo à perna azul. Pontos que ficam em cima do eixo de reflexão ficam no mesmo sítio, são invariantes. Reflexão de eixo R, que se representa por um R maiúsculo de reflexão, e aqui embaixo pomos sempre a letra minúscula do eixo. Neste caso é um R minúsculo, mas podia ser outra letra minúscula qualquer. A reflexão axial é uma transformação geométrica que deixa invariantes todos os pontos da reta R. Lá está, este ponto está cá, continua cá, é invariante, não sai do sítio. E a cada ponto A que não pertence à reta, faz corresponder um ponto à linha, chamado transformado de A. Portanto, este ponto A corresponde ao A'. O A' é o transformado do ponto A. Por exemplo, aqui esta mão tem como transformado esta mão. Estes pontos têm como transformados eles próprios porque estão em cima do eixo. A distância de A ao eixo é igual à distância do A' ao eixo, como eu há bocado vos disse. A distância do A ao eixo é igual à distância do A' ao eixo. E A à linha é perpendicular ao eixo R. Portanto, se eu unir o A com o A', faço uma reta perpendicular ao eixo R que está aqui. Neste boneco aqui, se aqui tiver um ponto e aqui tiver o seu transformado, a distância entre os pontos é sempre perpendicular ao eixo R. A reflexão de um segmento de reta AB, segundo um eixo de reflexão R, dá outro segmento A'B'. Portanto, AB, que é este segmento de reta, refletido segundo este eixo R, dá A'B'. E se repararem, há bocado eu disse, o AB já não é paralelo ao A'B', portanto já não tem a mesma direção, só a translação é que mantém a direção, aqui já não mantemos a direção. A reflexão axial conserva apenas a distância entre os dois pontos, a distância de A a B é igual à distância do A' ao B', e também mantém a amplitude dos ângulos. O ângulo formado pela perna aqui é igual ao ângulo formado pelas pernas de baixo. O ângulo formado pelos braços e o pescoço é igual ao ângulo formado pelos braços e pelo pescoço da figura azul, da figura transformada. Como eu disse, a reflexão axial não mantém a direção, nem o sentido dos segmentos orientados ou das semirretas. De A a B não é paralelo à A'B', portanto não mantém a direção. Vamos identificar destas 4 figuras qual é aquela que responde ao exercício 25. Aqui embaixo temos 6 situações. Quais delas é que existe reflexão axial? Será que é na A, na B, na C, na D, na E ou no F? Há mais do que uma. Rotação. Então, se repararem, a figura A1 foi rodada para a figura A2, segundo 90 graus. Fizemos uma rotação de 90 graus. Aqui este pezinho do triângulo rodou, deitou-se 90 graus e ficou nesta posição. Rodou segundo um eixo. É como se eu espetasse aqui a ponta seca do compasso, fizesse a abertura ATB e rodasse 90 graus. Com a mesma ponta seca em 0, abrindo o compasso até A, também posso rodar 90 graus e obtenho a linha. Faço isto a todos os pontos da figura e obtenho aqui a figura transformada A2, segundo a rotação de centro O e de um ângulo de 90 graus. Então, o comprimento de A' a C' é igual ao comprimento de AC. Este comprimento é igual a este comprimento. A amplitude do ângulo A' é igual à amplitude do ângulo A. Este ângulo que está aqui
é igual à amplitude deste ângulo que está aqui. Eu podia rodar para a direita, como podia rodar para a esquerda. Convencionou-se que se a rotação se fizer no sentido dos ponteiros do relógio, é uma rotação com sentido negativo. Portanto, o que está aqui a azul, que é o sentido dos ponteiros do relógio, é uma rotação negativa. Contrário, atrasar os ponteiros do relógio, andar para trás, chama-se o sentido positivo de um ângulo. Então, neste caso, quando eu vou fazer a rotação da figura A1 para a figura A2, eu estou a rodar em que sentido? Do ponteiro dos relógios ou ao contrário do ponteiro dos relógios? Estou a fazer o sentido do ponteiro do relógio, portanto estou a fazer um sentido negativo. Tendo aqui um ponto O fixo e um ponto A aqui, se eu fizer uma rotação segundo o sentido contrário ao ponteiro do relógio, fizer esta rotação, eu estou a fazer o sentido positivo, porque é ao contrário do ponteiro do relógio. Se eu fizer no sentido do ponteiro do relógio, fizer de A para K, estou a fazer o sentido negativo. Então, A2 é a imagem de A1 por uma rotação de centro O, amplitude 90 graus, no sentido negativo, porque eu estou a fazer o sentido dos ponteiros do relógio. A rotação também mantém a distância entre os pontos e transforma uma figura noutra figura igual. E há bocado já vimos isto, a distância do A' C' é igual à distância do AC. E o ângulo mantém-se, as figuras são iguais, estão em outra posição. Outra isometria, esta é nova para vocês, é a reflexão deslizante, ou seja, eu vou fazer uma reflexão e vou deslizar. A reflexão deslizante de eixo R e de vetor U. Então, eu vou refletir segundo o eixo R e vou fazer uma translação segundo o vetor U. Ou faço uma translação do vetor U e depois faço uma reflexão de eixo R. Faço estas duas, estou a fazer uma composta. Posso fazer primeiro a translação e depois a reflexão, ou fazer a reflexão primeiro e depois a translação. Então, neste caso, fiz primeiro a translação, segundo o vetor U, e agora faço depois a reflexão de R. Então, fiz uma reflexão deslizante de eixo R e de vetor U. Novamente aqui, eu tenho a figura F1, que é a figura original, transformou-se na figura F2. Então, neste caso, eu fiz primeiro a reflexão. E depois a figura F2 sofreu uma translação do vetor V, então transformou-se na figura F3. Fiz uma reflexão deslizante. Primeiro reflexão e depois translação. Uma reflexão R seguida de uma translação T é uma transformação composta. T após R, translação após reflexão. Foi o que fiz aqui neste caso. Portanto, a figura F1 fez uma reflexão para F2 e uma translação e obtivemos F3. Composta destas duas, chama-se uma reflexão deslizante. Diretamente de F1 para F3, houve uma reflexão deslizante. Outro exemplo. A figura 2 é uma imagem da figura 1. A 2 é uma imagem da figura 1. O que é que nós vemos aqui? Um eixo e um vetor. Então, esta figura 1, após sofrer uma translação e uma reflexão, transforma-se na figura 2. Portanto, a figura 2 é uma imagem da figura 1 por uma reflexão deslizante de eixo R e vetor U. Então, vamos lá ver essa transformação. Vetor U. A figura vai sofrer a translação e depois faz a reflexão. A reflexão deslizante também é uma isometria, mantém a forma e mantém a distância entre os pontos. A reflexão deslizante de eixo R e de vetor U com a mesma direção da reta R é composta por uma translação de U e com uma reflexão de R. Mantém os ângulos, transforma as figuras em figuras iguais. No exercício 27, temos uma imagem e temos 4 afirmações. Destas 4, há mais do que uma verdadeira, portanto vamos selecionar as que são verdadeiras de acordo com os 2 eixos e os 4 vetores que estão aqui nesta imagem. No exercício 28 temos aqui uma figura, vamos responder à pergunta 1A, 1B e pergunta 2 de acordo com a reflexão deslizante. No exercício 29, vamos identificar os transformados por uma translação e por uma reflexão deslizante das coordenadas dos pontos. Então o ponto A, que tem coordenada 3, 6,
vai sofrer uma reflexão deslizante, uma reflexão de eixo R e uma translação de vetor U. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos fazer então a reflexão do ponto A segundo o eixo R. E a seguidamente a translação segundo o vetor U. O ponto A passou a ter coordenadas 6, 4. Portanto, coordenada 6, 4. Vão vocês agora fazer o mesmo para o ponto B, C, D e E. Temos aqui várias figuras, 2 eixos de reflexão, 6 vetores, e eu quero que vocês completem este espaço. Portanto, em vez de A, o que é que deverá estar aqui? Em vez de B, o que é que deverá estar aqui? A mesma coisa para o C e para o D. Resumindo, então temos 4 isometrias. A translação, ela preserva o comprimento dos segmentos, preserva a amplitude dos ângulos, preserva a direção e o sentido dos segmentos orientados e não há pontos fixos. Todos os pontos vão sofrer uma translação. E como há pouco eu disse, a translação é a única que preserva a direção e o sentido. As outras não preservam. A rotação preserva o comprimento, preserva a amplitude dos ângulos, não preserva a direção nem o sentido. Porquê? Porque ao rodar, este lado, por exemplo, que corresponde a este lado, deixou de ser paralelo, então não preserva a direção, logo não preserva também o sentido. E pode haver um único ponto fixo, que se ele coincidir com o centro de rotação. Neste caso não, o centro de rotação não pertence à figura, mas se eu fosse rodar a figura segundo este ponto, a figura rodava e este ponto mantinha-se sempre invariante, continuava a ser sempre o mesmo. A reflexão axial, ela vai preservar o comprimento, vai preservar também a amplitude dos ângulos, não preserva nem o sentido nem a direção. Por exemplo, este lado corresponde a este lado e deixou de ser paralelo. Este lado corresponde a este lado e eles não são paralelos, portanto não está a preservar nem a direção nem o sentido. Pontos fixos. Só haverá ponto fixo se ele estiver em cima aqui do eixo. Há pouco na figura atrás o boneco tinha um ponto que ficava fixo. Todos os pontos que ficam fixos aqui no eixo R, quando eu faço a reflexão, continuam aqui. Portanto, ela pode ter infinitos, depende do desenho. Se houver infinitos pontos aqui em cima, ela vai ter infinitos pontos que se mantêm fixos na reflexão. Por fim, a última isometria que aprendemos foi a reflexão deslizante. Ela preserva o comprimento dos segmentos, preserva também a amplitude dos ângulos, não preserva a direção e o sentido. Este lado corresponde a este lado e não são paralelos, portanto não preserva a direção nem o sentido. E neste caso também não há pontos fixos, porque nós fazemos uma translação e a translação não tem pontos fixos. Por fim, temos 2 exercícios onde vocês vão desenhar. Temos o 31, em que vocês vão fazer o desenho deste F após sofrer uma reflexão deslizante de eixo R e vetor U. No 32, vão fazer também a mesma coisa para a figura A. Eixo R e vetor U, que vai da esquerda, que vai da direita para a esquerda, 4 unidades. E aqui temos uma figura, mas o eixo já não coincide com as quadrículas, portanto temos de ter muito cuidado a fazer este desenho. Não se esqueçam que a distância é sempre na perpendicular. Para eu encontrar o transformado do ponto A, eu vou unir a fazer 90 graus e ele vem para aqui. Portanto, o ponto A não vai lá para cima. O ponto A tem que fazer 90 graus com o seu transformado, então o ponto A vem para aqui. Este ponto aqui, se eu chamar o ponto B, ele também tem que fazer 90 graus. Portanto, eu vou ter que ir neste caminho, ou seja, eu faço uma quadrícula e meia, do outro lado faço meia e uma. Ele vai para ali. Portanto, este ponto virá para aqui e este ponto virá para ali. Basta vocês colocarem um esquadro em cima do ponto A e coincidente com a reta R para perceberem que o ponto vai para aquele lado.